Esta videoaula é continuidade sobre o período histórico chamado Idade Média ou período medieval, onde irei trabalhar com o evento histórico da Idade Média ou período bizantino ou simplesmente chamado também de Império Romano do Oriente. É sabido, com a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 da Era Comum, pelos povos bárbaros ou germânicos. Então, com essa fragmentação do Império Romano do Ocidente, no caso Roma, o Império Bizantino ganhou força e poder político e religioso. A divisão do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente se deu através do imperador romano cristão Teodósio. A divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente ocorreu no ano 395 da Era Comum, pelo imperador Teodósio, que dividiu o império entre seus dois filhos, Honório, Ocidente, e Arcádio, Oriente. Tentando controlar a crise, o imperador romano Teodósio dividiu o império em duas partes, o Império Romano do Ocidente com a capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Além disso, Teodósio entregou o império dividido para seus dois filhos, Honório e Arcádio. Lembrando que quem fundou Constantinopla foi o imperador Constantino, onde foi batizada de Nova Roma. Constantino fundou Constantinopla, nomeada posteriormente em sua homenagem como uma nova capital para o Império Romano, em substituição a Roma, por razões estratégicas e políticas. A localização em Bizâncio, conhecida anteriormente como Constantinopla, mais tarde como Império Bizantino, onde oferecia vantagens geográficas, militares e comerciais, além de simbolizar uma nova era para o Império. Constantino, um imperador convertido ao cristianismo, buscou um local que pudesse abrigar a nova capital do Império e onde o cristianismo pudesse prosperar. Por quê, gente? Antes da chegada do cristianismo no Império Romano do Ocidente, já existiam várias outras religiões e deuses consolidados culturalmente e socialmente na sociedade romana. De repente chegar outra religião querendo destruir tudo aquilo que já estava consolidado ali em suas culturas, claro que isso ia causar um grande impacto social, cultural e religioso. Aí tem gente que diz que o cristianismo foi perseguido. Merda nenhuma que ele foi perseguido. Mas antes eles foram um intruso. Antes do cristianismo chegar, já existia as religiões politeístas romanas. Aí quem é errado são as religiões que lá já estavam consolidadas. Aí chegou o cristianismo destruindo tudo para implantar suas doutrinas miseráveis. Me poupe um negócio desse. A mesma coisa aconteceu no Egito Antigo também, onde o Egito Antigo já tinha suas religiões politeístas já consolidadas. De repente vem o faraó Akenaton ou Amenófis IV e muda tudo aquilo ali, onde o faraó Amenófis IV trouxe uma nova religião monoteísta, adoração ao único Deus, o Deus Sol, Atom, e obriga a todos a deixarem suas religiões politeístas para adorar a esse Deus monoteísta do faraó Akenaton. E isso causou uma grande revolta e indignação no Egito, onde o faraó Amenófis IV foi perseguido pelos sacerdotes dos deuses politeístas, onde essa nova religião pelo faraó Amenófis IV não durou muito tempo. Porque, gente, quando uma cultura já está estabelecida e consolidada, ela é resistente e difícil de ser desfeita
e desconstruída. Foi o que aconteceu na Roma Antiga. Chegou o cristianismo do nada em uma sociedade que já tinha suas próprias culturas e tradições religiosas. E isso causou uma reação, claro, da parte dos romanos, que ali já tinham seus próprios costumes. Aí os fanáticos alucinados por uma mitologia vêm com aquelas narrativas de dizer que o cristianismo foi perseguido. Não foram perseguidos coisa nenhuma. Eles que foram destruir as culturas dos outros e impondo seus dogmas preconceituosos de ódio. Para cima de mim não. Aqui não tem um retardado, um analfabeto funcional, um leigo não. Podem enganar as pessoas que não têm conhecimentos históricos. Mas quem estuda história e a história da religião jamais serão enganados, porque quando nós estudamos a história geral e a história da religião, a gente descobre que o cristianismo nunca foi uma religião de amor e paz, onde o próprio Jesus mitológico falou, melhor ainda, falaram por ele, onde ele diz que não trouxe paz, mas sim guerra e espada. Então, essa narrativa de dizer que o cristianismo foi perseguido é um vitimismo, porque o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, o que já causaram de sofrimento e terrorismo no mundo e vive causando ainda, não é brincadeira. Só Constantino, depois que se converteu ao cristianismo, matou seu próprio filho e sua própria esposa. O conhecido como o temido príncipe Vlad III, o Empalador, que também era um cristão da Igreja Católica Ortodoxa, matou centenas empalados, onde ele mandava introduzir uma estaca no ânus ou na vagina até sair na boca, e deixava a pessoa empalado na estaca até morrer, e era cristão. Outro cristão também, devoto e fanático, foi justamente o imperador Justiniano do Império Bizantino, onde ele assassinou mais de 30.000 pessoas em um massacre chamado Revolta de Nica, em Constantinopla, dentre outros, porque, se eu for citar, são centenas e centenas de cristãos. Enfim, por isso que Constantino construiu Constantinopla, para expandir o cristianismo para a Nova Roma, que era Constantinopla. Então, o primeiro imperador do Império Romano do Oriente, ou seja, do Império Bizantino, foi o filho do imperador romano do Ocidente, no caso Teodósio, seu filho Arcádio. Lembrando que o Império Romano que decaiu foi o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, ele continua sendo próspero e desenvolvido, principalmente ali na região da Península Balcânica, pegando ali também próximo à Macedônia e também a região ali do Egito. A expansividade do Império Bizantino era invejável, onde ele vai ultrapassar toda a Idade Média e também a Baixa Idade Média. É um dos impérios mais extensos do período medieval, onde ele vai ter como características fundamentais a ideia, a autocracia atrelada à teocracia. O governo do imperador Justiniano, que é considerado o mais importante imperador do Império Bizantino, estabelece esse tipo de poder onde ele auto se proclama líder político e ao mesmo tempo um líder religioso. Ou seja, onde ele se declara um papa e ao mesmo tempo um líder político. Então esse tipo de governo administrativo é o que chamamos de cesaropapismo. Ou seja, o César e o Papa são a mesma pessoa de influência de poder religioso e político concentrado em suas mãos.
O imperador Justiniano tem um governo bem diferente dos governantes reis do Império Franco, porque nos governos do Império Franco existe uma descentralização de poder por parte dos reis do Império Franco, principalmente o Carlos Magno. No Império Bizantino não existia essa descentralização de poder. No Império Bizantino com Justiniano há uma concentração de poder. Também o imperador Justiniano dá uma catucada na Igreja Católica Apostólica Romana, onde mais tarde vai haver uma Igreja Católica exclusiva só para o Império Bizantino, que conhecemos como Cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana com o surgimento da Igreja Católica do Oriente, ou seja, a ortodoxa. Então, aqui temos a importância de Justiniano como líder político e religioso ao mesmo tempo, onde dá a origem da ideia do cesaropapismo, onde ele vai estabelecer ainda mais seu poder com a revolta de Nica, um poder mais concentrado, autoritário e violento, nesse caso o cesaropapismo. Então, vou dividir esse conteúdo em 2 vídeos, vídeo 1 e vídeo 2, porque senão fica um vídeo muito extenso. Vou terminando por aqui e até o próximo vídeo com a continuidade Império Bizantino.